Estamos chegando aqui pela Luau TV com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que toda semana visa te informar e te entreter, trazendo uma atração nova, com pautas diferentes, pautas que possam, de alguma maneira, te engrandecer nesse princípio de semana. Muito bem, o tema de hoje é um tema extenso, uma pauta que eu tenho certeza que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Maçonaria. O meu convidado é o venerável da maçonaria de Nova Friburgo, da Loja Maçônica Indústria e Caridade, Alenício Cavalcante de Melo, conhecido como Cavalcante. Cavalcante, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado a gentileza de ter me recebido lá. Eu que agradeço. A primeira pergunta é aquela pergunta bem clichêzona mesmo. O que é a maçonaria? Gustavo, a maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, é filosófica, ela é filantrópica, progressista e evolucionista. Porque ela proclama... É quase um partido político. Não chega a ser um partido político. Fora isso, ela proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. E ela pugna também pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, como pelo estrito cumprimento do dever, na prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Os seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. Então a maçonaria nasceu na França. Ela não nasceu, ela de certa forma ela passou pela França. Vai ter um determinado segmento que eu vou falar sobre isso. Aí ela nasceu na antiguidade e ela se propagou pela Europa, vamos chegar lá ainda, né? E se estendeu pelo Novo Mundo e daí pelo mundo inteiro. Muito bem, ela tem como fim supremo a liberdade, igualdade e fraternidade. E ela condena veementemente a exploração do homem, os privilégios e as regalias. Ela enaltece, porém, o mérito da inteligência e da virtude, que é a predisposição da alma para a prática do bem. E ela, bem como ela também, o valor demonstrado na prestação de serviço à ordem, à pátria e à humanidade são pontos fundamentais para a nossa ordem. Tem um outro aspecto que ela afirma o seguinte: o sectarismo político, religioso ou racial é incompatível com a universalidade do espírito maçônico. Combate a ignorância, a tirania e a superstição. E ela proclama que os homens, eles são livres e iguais em direitos e deveres. E que a tolerância constitui o quê? O princípio cardeal nas relações humanas. Para quê? Para que sejam respeitadas as convicções e a dignidade de cada um. Vou mais além, ela defende a plena liberdade de expressão de pensamento como direito fundamental do ser humano, admitindo, porém, a correlata responsabilidade. O camarada pode pensar, pode falar, mas ele tem que ser responsável naquilo em que ele diz. E ela também reconhece uma coisa muito importante. Ela reconhece o trabalho como dever social e direito inalienável. E ele julga o dignificante e nobre sob quaisquer formas, não importa que tipo de trabalho esteja. E considera, tem mais uma coisa, ela considera irmãos todos os maçons, quaisquer que sejam suas raças, nacionalidades, convicções, isso é muito importante, e crenças. E mais ainda, ela sustenta que os maçons,
eles têm os seguintes deveres essenciais. Amor à família, em primeiro lugar, amor à família. Fidelidade e devotamento à pátria e, o mais importante, obediência à lei. E determina ainda que os maçons se estendam os seus laços de fraternidades e liberalize os laços para que unem os homens sobre toda a superfície da terra. Ela recomenda também, Gustavo, que a divulgação de sua doutrina pelo exemplo e pela palavra. Nós temos que dar exemplo, nós temos que ser exemplo de tudo. E combate terminantemente o recurso da força e da violência, principalmente a violência, na consecução de quaisquer objetivos. Adota também sinais de emblemas de elevada significação simbólica que são utilizados em nossas oficinas, né? E esses servem para que os maçons também se reconheçam em qualquer lugar que estiver. Cavalcante, como surgiu a maçonaria em si? Ela surgiu propriamente em algum país? Eu até mencionei a França, mas você mencionou... é na antiguidade. Tem algum país correlato? Não. A maçonaria, ela já vem desde que... Da antiguidade mesmo, já se fazia... Era a fase embrionária da maçonaria. Era uma maçonaria velada. Talvez nem o próprio homem que a praticava sabia que estava fazendo maçonaria, desde o Antigo Egito. E ela veio ela caminhando... Antes de Cristo? Ela veio caminhando, não é o que nós vemos hoje, lojas maçônicas, não. São as atitudes que vêm daquela época. Então, quando chegou no século XIII, existia uma corporação de homens que eram construtores de catedrais na Europa. E esses construtores de catedrais eram denominados pedreiros livres. Esses foram os que começaram a dar o formato da maçonaria que nós temos hoje. Como? Eles admitiam, em reuniões, iam para tabernas para discutir assuntos no sentido de fazer bem a outras pessoas, mas eram só pedreiros. Depois eles começaram a admitir outros tipos de profissionais e foi se estendendo até que no século XVIII tomou um vulto tal que é o que nós temos hoje espalhado pelo mundo, porque a maçonaria ela começou com o modelo escocês, que foi fundado na França, olha só, na França. O modelo escocês foi fundado na França? Exatamente, na França. E se espalhou pela Europa inteira. Por exemplo, nós temos vários ritos que nós praticamos. Rito adoniramita, rito de Schrader, que é na Alemanha, o rito de York, que predomina nos Estados Unidos. Nós temos o rito brasileiro, nós temos o rito francês ou moderno, e temos o rito escocês antigo e aceito, que é o que nós adotamos. Entendeu? Aqui no Brasil, o rito escocês é o maior rito. Estados Unidos, o rito de York. Então, existem vários ritos, assim como existem várias potências maçônicas. Agora, como é que é a relação da maçonaria com Deus, já que há ritos? Bom, nós temos por princípio, em nossos trabalhos, invocarmos a presença de uma energia criadora. Essa energia criadora, ela tem nome para cada um. Por exemplo, o católico chama de Deus, o muçulmano de Alá, o budista da alta denominação, cada um dá a sua denominação. Então, nós maçons consideramos uma energia criadora, né, que vai conduzir o nosso trabalho, vai nos orientar para que nós possamos conduzir o nosso trabalho. E essa energia criadora, nós denominamos de grande arquiteto do universo. Deus. É um título bem interessante.
O Cavalcante, voltando um pouco das origens da maçonaria, eu queria que você falasse como que a maçonaria aportou aqui no Brasil. Bom, ela chegou no Brasil na época... Deixa eu interromper. Pois não. O Dom João VI era maçom? Não, mas vou nominar outros vultos da corte que eram. Ela chegou no Brasil por volta de 1817, se estabelecendo no Nordeste, mais precisamente na Bahia, com a instalação dos primeiros areópagos. E de lá, ela foi estendendo seus tentáculos para outros lugares, até chegar a ocupar o Brasil todo, através do Rio de Janeiro, etc. Quem fundou a loja maçônica em Nova Friburgo? Loja maçônica em Nova Friburgo, uma pergunta muito importante. Vocês sabem que houve a colonização, vieram os colonos suíços para Nova Friburgo, e eles eram administrados pela corte, né? Existia uma administração colonial que cuidava desses colonos, dessa turma. Pois bem, com o tempo, a administração colonial ela foi caindo um pouquinho e os colonos começaram a sentir dificuldade, até que a administração colonial foi extinta por volta de 1831. E aí existia uma figura aqui na cidade que era maçom, iniciado em outros areópagos, né? E ele resolveu, sabedor que na corte existiam vários maçons que orbitavam a corte, ele teve a ideia de fundar uma loja maçônica. Esta pessoa chamava-se Padre Jacob Joá, ou seja, um padre que era maçom, né? Muita gente fala... Mas a Igreja Católica não criaria caso? Mas espera aí. A Igreja Católica existiu vamos dizer, o padre não pode? Não. Padre é padre, maçom é maçom. Exatamente, mas o padre, ele era padre aqui fora. E lá dentro era maçom. Ninguém precisava saber que era maçom, porque a coisa era muito velada, era muito fechada. Então, ele fundou a maçonaria para quê? Para ele ter acesso às facilidades da corte através dos maçons da corte. Então, o que aconteceu? Quando a administração colonial saiu, ficou a prefeitura tomando conta dos colonos e o padre Jacob Joá viu a necessidade de criar essa loja. Quando criou essa loja, começou a soerguer as condições em que se encontravam aqueles colonos, entendeu? Daí ele depois saiu daqui, ele foi para São José do Ribeirão, uma coisa interessante, ele foi para São José do Ribeirão e lá ele faleceu em 1865, cujos restos mortais se encontram na paróquia local. Agora, para a gente poder fechar o primeiro bloco, por que a loja maçônica Indústria e Caridade se localiza ali na Rua 7? Tem alguma coisa especial? Ou arrumaram espaço? Não, é aqui mesmo, nós vamos ficar? Não. Na realidade, a loja maçônica funcionava lá próximo ao Cadima, lá no alto. Ali, na Rua 7, era o cemitério da cidade. E acontecia o seguinte, Gustavo, quando o rio enchia, tinha aqueles problemas então, às vezes até o arrastamento de material fazia com que corpos aparecessem. Então, não era uma situação desejável. A prefeitura, então, fez uma proposta de permuta. A maçonaria sair de lá de onde estava, que era dona daquelas terras todas, onde é o cemitério, e o cemitério para lá e a maçonaria para cá. E não só onde é a maçonaria e o cemitério, como todo aquele comércio ali está sob o cemitério da cidade. Muito bem, entrevista... Oi? Pouca gente sabia disso. Agora todo mundo aqui na entrevista já está sabendo.
É um dado importante. Cavalcante, nós vamos fazer vou te interromper um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.